Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui neste momento para mais uma meditação da Palavra de Deus. E eu quero que você acompanhe aí da sua casa, livro de Josué, capítulo 1, verso 8 e 9, que diz: Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Eu quero trazer para você uma palavra com o seguinte tema: sendo forte em meio à crise. Observando aqui a história de Josué, a gente observa um período de transição, onde Moisés havia sido morto e Josué agora é chamado para ser líder do povo de Israel. Josué, por caminhar sempre com Moisés, por observar os ensinamentos de Moisés, por observar como Moisés administrava o povo, Deus o escolheu para ser líder. Só que Josué, ele passa por um momento de crise existencial e crise de liderança. Porque quando Moisés morre, Josué ele começa a se preocupar. E agora, como o povo será conduzido? Como o povo agora, quem vai estar à frente do povo? Como o povo será conduzido até a terra prometida? Como será feita as ordenanças ao povo? Como será feita a base espiritual desse povo? E aí Josué ele se vê no momento em que Deus o escolhe para estar à frente do povo como líder espiritual. Josué no primeiro momento ele teme, Josué no primeiro momento ele fica desanimado, Josué no primeiro momento lhe faltam forças pelo momento de crise de liderança e crise existencial que ele está passando. Crise existencial por quê? Porque ele começa a se questionar a capacidade, porque ele começa a se questionar que Moisés conduziu bem o povo, será que ele vai conduzir? Porque ele começa a se questionar, será que ele tem capacidade para fazer? Crise de liderança por quê? Porque ele nunca tinha sido líder de nada, ele apenas tinha observado Moisés. Ele nunca tinha conduzido um tão numeroso povo como Moisés tinha conduzido. Só que aí, Deus chega para Josué e diz: eu estarei com você, Josué. Josué, medita na palavra dia e noite, porque é o livro da lei, é a palavra que vai lhe conduzir aos melhores caminhos e às melhores decisões. Josué, quem está falando sou eu, seu Deus. Então se esforça, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque eu, o Senhor, serei contigo até o fim. E aí o que eu quero dizer para você? Por que ser forte em meio à crise? O que é crise? Crise, ele, segundo a psicologia, é um desequilíbrio, uma mudança brusca nos fatores biológicos, nos fatores psicológicos e nos fatores sociais, causando um desequilíbrio, fazendo com que a pessoa tenha que se esforçar para manter o equilíbrio. Ou seja, uma crise nada mais é do que um desequilíbrio dentro do seu corpo e da sua mente, onde você vai ter que se esforçar para manter o equilíbrio no humor, o equilíbrio na mente e o equilíbrio no corpo. A crise, quando nos atinge, seja crises sociais, sejam crises psicológicas, elas nos afetam tanto que elas tendem a baixar o nosso humor, ela tende a desestabilizar o nosso humor, ela tende a atrair pensamentos negativos, e ela faz com que a gente fique desanimados a ponto que não tenhamos força para nada, nem força para viver.
As crises, elas podem ser crises existenciais, crises de ansiedade, crises financeiras, crises em uma doença como uma pandemia, crises de fatores biopsicossociais como crise na saúde, crise na economia, e todos esses fatores, todas essas crises, elas afetam o ser humano de modo a ficar desanimado, sem força e sem coragem para lutar e prosseguir. Só porque eu tenho que ser forte na crise, porque eu tenho que escolher, ou eu sou forte na crise, ou a crise é forte em mim. Não há outro caminho. Se eu decido ser forte na crise, a crise ela vai continuar existindo, sim, mas a forma que eu penso e que eu luto na crise faz os fatores, a força dela na minha mente e no meu corpo ser aniquilada. Mas quando eu deixo a crise ser forte em mim, além da crise ter a sua força natural, ela ganha uma força superior a ponto de bloquear a minha mente e o meu corpo. Só que aí o que Deus quer dizer para você é: seja forte em meio às dificuldades, em meio à crise, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde fores. Deus nunca nos disse que as crises não iam existir. Deus nunca nos disse que as coisas não iriam acontecer. Pelo contrário, Ele disse: nos finais dos tempos, grandes coisas iriam acontecer. Iriam vir pestes, iriam vir terremotos, maremotos. Só que em todo momento na Bíblia, Deus diz: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca disse que a crise não ia existir, mas Ele sempre disse que estaria conosco. Deus nunca disse que a crise ela não ia nos atingir, mas ele sempre disse que estaria conosco. Deus nunca diz: é porque você é crente, é porque você serve a Deus, as crises, a situação financeira, a crise no casamento, a crise existencial, a crise de ansiedade, a depressão não vai lhe pegar. Não, Deus não disse isso. Tudo isso estamos sujeitos porque estamos na terra e o mundo jaz no maligno. Só que Deus disse: tudo isso vai acontecer, mas eu estarei convosco todos os dias. Não desanime. Foi isso que Deus quis dizer para Josué. Deus quis dizer basicamente para Josué o seguinte: Josué, você conhece o povo que Moisés estava liderando. É um povo murmurador, Josué. É um povo que quando a dificuldade surge, a crise surge, é um povo que quer voltar para o Egito. Josué, é um povo que muitas das vezes vai questionar sua liderança. Josué, é um povo que muitas das vezes vai fazer você fraquejar. Mas entenda, eu lhe coloquei como líder e eu estou lhe dando força. Josué, se esforça. Josué, tenha coragem. Josué, se anima. Josué, quem vai lhe conduzir no caminho sou eu por meio da palavra. Você não vai conseguir conduzir no caminho por meio de políticas. Você não vai conseguir tomar decisões no caminho por meio de terceiras pessoas, terceiras opiniões. A opinião final é a minha, Josué. Então continua prosseguindo e meditando na minha palavra. Sabe o que é que acontece nos nossos dias? Quando queremos tomar uma decisão em meio à crise, a gente procura profissionais, a gente procura políticos, a gente procura outras pessoas, mas esquecemos de procurar Deus. Adriel, em meio à crise é errado procurar um psicólogo? É errado procurar um líder espiritual? É errado procurar alguém? Não, não é errado. Você deve procurar sim. Só que a primazia da sua vida na busca e na procura deve ser Deus. A primícia na busca e na procura deve ser Deus. E depois você procura os outros. Por quê? Porque quem nos formou e nos criou foi Deus. Então Ele entende cada célula e cada molécula que tem no nosso corpo. Ele entende quando os hormônios estão baixos no nosso corpo. Ele entende quando há um desequilíbrio de humor no nosso corpo. E Ele entende tudo isso. E aí Ele diz: quando você começar a me buscar primeiramente, através da minha palavra, você vai conseguir conduzir no caminho. Porque estamos vendo muitos jovens com crises de ansiedade, com depressão, porque ainda não escolheu a faculdade, porque ainda não está no melhor emprego, porque ainda não conseguiu estabilizar a vida. Porque são pessoas que estão colocando as suas expectativas e as suas opiniões e decisões na mão de outras pessoas, ou na mão de um sonho, ou na mão de um futuro. Só que aí o que Deus diz é: quando você tirar as suas decisões da mão de uma crise, de uma situação ou de um sonho e colocar nas minhas mãos, tudo vai correr bem e será conduzido bem. Temos que aprender a ser fortes em meio à crise.
quando a crise surge, a gente quer vir a desanimar. Quando a crise surge, a gente quer vir a fraquejar. Quando a crise surge, a primeira coisa que acontece na nossa vida é ter pensamentos negativos. Existe um livro que eu estou lendo, que é de Joyce Meyer, que ela fala o seguinte: aquilo que você pensa, a sua mente atrai para você. E o seu corpo reage de uma forma. Então, se você começa a atrair pensamentos negativos, o seu corpo ele vai agir de forma negativa, vai agir de forma a não querer trabalhar, não querer viver. Só que quando você começa a pensar positivamente, o seu corpo vai começar a trabalhar positivamente. Você vai querer trabalhar, você vai ter novas ideias, você vai querer produzir. Por quê? A mente, quem decide se você bloqueia ou desbloqueia é você. Você que decide o poder como bloquear ou desbloquear a sua mente. E por meio da palavra é que Deus lhe conduz no melhor caminho. E foi isso que Deus disse a Josué: Josué, eu estarei com você, mas você precisa fazer a sua parte. Você não deve desanimar, você tem que se esforçar e você tem que ter bom ânimo. Não tenha medo do que vai vir, da crise que vai vir. Não tenha medo de como vai ser, porque como vai ser está nas minhas mãos. Mas você, Josué, deve passar confiança. Você, Josué, tem que trilhar o melhor caminho. Você, Josué, precisa estar comigo todos os dias, porque todos os dias eu estou com você, Josué. E aí eu quero trazer para você 5 coisas que nos faz permanecer fortes em meio à crise. Porque a crise sempre vai existir. Mas o meu comportamento na crise é que vai dizer como a crise vai me atingir. A crise sempre vai vir. Vai ter momentos na vida que vai estar estável. Mas vai ter momentos na vida que vai estar instável. E é nesse momento de instabilidade que o meu comportamento vai dizer como a instabilidade, a crise vai me atingir. Porque se o meu comportamento for bom, de ânimo, de força, a crise vai acontecer, mas ela não vai ter força para atingir minha mente. Ela pode até atingir o meu bolso, o meu financeiro, ela pode até atingir os meus sentimentos, mas ela não vai conseguir bloquear a minha mente por causa do meu comportamento. Então o que eu quero dizer para você é: a crise pode até existir, mas o teu comportamento é que vai dizer como a crise vai afetar a sua mente. E qual é a primeira coisa que precisamos para ser forte em meio à crise? A primeira coisa de tudo que está faltando nos últimos dias em nosso meio é oração. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai. E o teu pai, que está vendo em secreto, ele te recompensará. Primeira coisa que Jesus nos dá de conselho e orientação é: está passando na crise, está passando por momentos difíceis, entra no quarto e ora. Por quê? Porque quando você ora, não quer dizer que a crise vai acabar. A gente tem que tirar isso da mente. Quando você ora, não quer dizer que a crise vai acabar. E isso depende da vontade de Deus. Mas quando você ora, o Espírito Santo vem com bálsamo e lhe renova as forças para poder caminhar na crise. Precisamos entender que a oração é a nossa comunicação entre nós e Deus. É como se fosse um amigo, 2 amigos conversando, é o diálogo. A comunicação, ela tem que ser diária. A oração, ela tem que ser diária. Por quê? Porque constantemente e todos os dias Deus está conosco e Deus precisa que estejamos com Ele. Não por necessidade dEle, mas por necessidade nossa. Deus não precisa que estejamos com Ele porque Ele vai se sentir sozinho se a gente não estiver. Não, mas Deus precisa que estejamos com Ele para que venhamos entender que Ele está conosco todos os dias. Por quê? Porque se a gente deixa de orar, no momento que acontece a crise, primeira coisa, a gente se sente sozinho. Só que quando estamos orando antes da crise, quando vem a crise, a gente começa a pensar: eu estou na crise, mas Ele está comigo. Isso aconteceu com Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia.
E isso era rotineiro dele, era natural. Daniel não começou a orar quando o decreto para não orar por nenhum Deus aconteceu, não. Daniel começou a orar antes. E aí quando ele foi para a cova dos leões, ele não temeu. Possa ser, isso não tem na Bíblia, mas possa ser que no primeiro momento, quando ele viu os leões ferozes, talvez no primeiro momento, porque isso é natural do ser humano, ele sentia um pouco de receio, um pouco de medo por estar em um ambiente que ele nunca conviveu. Mas no segundo momento ele pensou, eu estou orando, então ele está comigo. As minhas orações estão me fazendo acreditar que ele está comigo. Por quê? Porque quando não oramos, no meio da crise, a primeira coisa que vai acontecer, sabe o que é? É o inimigo dizer, e aí? Você está sozinho, né? Você está na crise, mas está sozinho. Mas quando a gente ora que o inimigo vem com a tentação de solidão, de depressão, primeira coisa que a gente fala, ele está comigo. Todos os dias ele está comigo. Eu acordo, ele está comigo. Eu almoço, ele está comigo. Eu vou dormir, ele está comigo. Precisamos entender que no meio da crise, para sermos fortes e permanecermos fortes, primeira coisa, oração. Segunda coisa, meditar na palavra. Josué capítulo 1 versículo 8. Deus pediu a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. O que Deus quis dizer a Josué foi o seguinte: Josué, para você saber como vai conduzir o povo, para você tomar as melhores decisões na sua vida, para você, Josué, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade minha, Josué, para você entender qual o caminho que você tem que seguir, Josué, você tem que meditar na palavra. Porque é na palavra que tem as minhas ordenanças, Josué. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Sabe essa confusão que você está em mente? Sabe esse conflito existencial que você está tendo? Sabe essa dificuldade que você está tendo de tomar a decisão, se é sim ou não, qual caminho seguir? Essa dificuldade você está tendo porque você não está meditando na palavra. Quando eu medito na palavra, quando eu leio a palavra, eu não passo por crises. A crise ela pode até vir, mas ela não atinge a minha mente. Quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu começo a saber por qual caminho conduzir. Caminho esse que nem sempre vai de acordo com a minha vontade, mas eu sei e entendo por meio da palavra que é o caminho que segue a vontade de Deus. Quando eu não leio a palavra e não oro, eu quero tomar a decisão da melhor proposta. Mas quando eu oro e leio a palavra, eu tomo a decisão da proposta de Deus. Quando eu não oro e não leio a palavra, eu quero tomar a decisão daquilo que enche os meus olhos. Mas quando eu oro e leio a palavra, eu tomo a decisão daquilo que enche o coração de Deus. Quando eu não oro e não leio a palavra, eu quero tomar a decisão daquilo que vai me deixar rodeado de pessoas. Mas quando eu oro e leio a palavra, eu tomo a decisão daquilo que deixa o meu coração rodeado com a presença de Deus. Entenda uma coisa, o melhor caminho a seguir é aquele que tem Deus. E você só vai entender que é o melhor caminho que tem Deus quando você ora e medita na palavra. Você só se mantém forte na crise quando você ora e lê a palavra. Por quê? Porque no momento de crise é o momento que você vai estar sozinho, é o momento que as pessoas não vão se apartar de você, é o momento que situações vão querer abalar a sua mente, mas quando você ora e lê a palavra, você diz, tudo está acontecendo por um propósito, então eu permaneço nele. Terceira coisa, descansa. As maiores crises de ansiedade que as pessoas passam é por planejar e se preocupar com um futuro que ainda não está acontecendo agora. As maiores crises de ansiedade que pessoas passam precisando tomar medicações, tomar ansiolíticos, tomar remédios para a ansiedade, são por ansiedades de preocupações de coisas que ainda vão acontecer amanhã, mas já querem trazer para hoje. E aí Deus ele nos ensina, ele ensina para mim e para você, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu mal. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Se eu cuido deles, eu também cuido de vocês. Então descansa. Eu acho interessante,
No livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 23, que conta a história de José. No momento que José foi para o cárcere, inocentemente, acusado de ter pego a mulher de Potifar, o comportamento de José na crise foi um comportamento que não afetou a mente dele. Se ele não tivesse buscando a Deus, com certeza ele iria se revoltar. Ele iria pensar, não, se eu estou aqui inocentemente, eu também vou começar a perturbar aqui a cadeia, vou começar a me revoltar aqui no cárcere, vou começar a questionar Deus, por que eu estou aqui, por que eu estou no cárcere, por que eu estou vivendo isso? Porque Deus sabe que eu sou inocente, Deus sabe que eu fiz de tudo para não pecar, Deus sabe que eu oro constantemente, que eu leio a Bíblia constantemente, Deus sabe que eu mesmo no Egito, o Egito não entrou no meu coração e agora eu estou aqui. Como é que pode ser isso? Só que eu quero que você entenda, não é porque você ora e lê a Bíblia que a crise não vai existir. Tem crises que vêm na nossa vida para Deus nos provar no fogo, para ser aprovado em público. Tem crises que vêm na nossa vida que Deus nos prova, como prova o ouro no fogo, para que venhamos entender que o que vem no porvir é bem maior e precisamos estar preparados para receber. Enquanto não entendermos isso, a gente vai permanecer no cárcere. Por que o cárcere ficou a liberdade de José? Porque o carcereiro não entendeu que José era diferente no cárcere. Em Gênesis 39, 23, ele vai dizer o seguinte: e o Senhor era com ele. Em todo momento que José passou, vai dizer, e o Senhor era com ele. Então, querido, entenda uma coisa. A situação que você está vivendo é uma situação que Deus colocou, que Deus propôs para moldar seu coração, moldar sua mente, preparar seu corpo para aquilo que ainda está por vir. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo Deus está te preparando. Quanto mais você demora a entender isso, mais você demora a entender o propósito de Deus. E entenda uma coisa, vivemos nessa terra não por planejamentos nossos, mas por propósito de Deus. A gente vive aqui não por planejamento da nossa mente, mas por propósito de Deus. Precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida não é o que a gente planeja, é o propósito que acontece em nós. E isso é difícil de entender, eu entendo. Isso é difícil de compreender, porque compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nem sempre é fácil. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável por propósito que Ele tem para nós, mas nem sempre aos nossos olhos vai ser bom. Porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, no primeiro momento vai parecer que é ruim aos nossos olhos. Tem momentos que Deus nos coloca em ambientes que a gente não quer. Tem momentos que Deus coloca em situações que a gente não quer. Tem momentos que Deus nos coloca em lugares que a gente não quer. No meio de pessoas que a gente não quer. Para nos mostrar que o querer é dele para um propósito. Então, querido, eu quero que você entenda uma coisa. A crise vai existir, mas tem momentos que Deus permite a crise para lhe mostrar que é processo para propósito. Então descansa. Para de ansiedade, descansa. É difícil, Adriel, controlar a ansiedade? Muito, porque são coisas que já provêm da mente. Mas quando a gente ora e lê a Bíblia, a gente consegue combater as crises de ansiedade, as crises existenciais, porque Deus está conosco. E do mesmo modo que a história de José vai contar, e Deus estava com ele, Deus também fala para você, e eu estarei com você todos os dias. Tá na crise, eu tô com você. Tá no fogo, eu tô com você. A tempestade tá acontecendo, eu tô com você no mar agitado. Se tá tudo calmo, eu tô com você. Não precisa se esconder na caverna, não precisa fugir do problema, não precisa se desesperar no problema, porque eu estou no controle. Deus está no controle. Entenda isso, querido. Quarta coisa. Viva em paz. Livro de João, capítulo 16, versículo 33 diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci.
Eu acho interessante que tem muita gente que diz, não, mas eu sirvo a Deus, não deveria passar por isso. Eu sirvo a Deus, mas não poderia acontecer isso comigo. Querido, enquanto estivermos na terra, estaremos suscetíveis a doenças, estaremos suscetíveis à morte, estaremos suscetíveis a problemas, estaremos suscetíveis a crises financeiras, estaremos suscetíveis a crises alimentares, estaremos suscetíveis a todo problema que acontecer no mundo, porque ainda estamos na terra. Porque o gozo que Deus nos promete é o gozo eterno. Claro que Deus nos orienta e diz que a gente vai viver bem aqui na terra. Mas o que Ele promete mesmo é o gozo eterno. Então, enquanto estivermos na terra, coisas vão acontecer em nós. Só que aí o que Jesus nos diz? Tenho-vos dito todas essas coisas, para que você tenha paz em mim. Eu sou a paz que excede todo o entendimento. No mundo você vai passar por decepção. No mundo você vai passar por crises. No mundo você vai passar por gente que vai se afastar de você, gente que vai lhe caluniar, mas tenha bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo é um estado de humor. Ânimo pode ser um estado de humor tanto elevado quanto baixo. E aí quando Jesus disse tenha bom ânimo, Jesus quis dizer o seguinte: deixe o seu humor elevado. Deixe o seu humor elevado e bem. Vive em paz, não se preocupa, porque eu venci. O que Jesus quis dizer com isso? Eu venci. Jesus quis dizer o seguinte: quando eu morri na cruz e ressuscitei, eu venci tudo isso que está acontecendo em você. Para você acreditar que em mim você pode confiar e ter paz. Porque eu sou o Deus da crise e o Deus da calmaria. Eu sou o Deus do momento impetuoso e o Deus do momento tranquilo. Então entenda, querido, tenha paz na crise, tenha paz na provação, tenha paz nos momentos difíceis. Adriel, como é que eu encontro paz? Só tem uma forma: acreditando nele e conversando com ele na oração. Você não vai ter paz se você não se comunicar com Deus. Adriel, mas a Bíblia diz: tenha em mim paz. Realmente, o que foi que Jesus disse? Tenha. Você tem que ter paz em mim. É você que tem que confiar em mim. E você só vai ter paz e confiar em mim quando você se comunicar comigo. Como é que eu vou ter credibilidade e confiar numa pessoa que eu não converso? Como é que eu vou confiar em alguém que eu não converso, que eu não conheço? E a gente só conhece alguém conversando. Bem assim é Jesus. Sabe por que muita gente diz que não acredita em Deus? Sabe por que muita gente diz: se acontece tanta coisa, se Deus é bom, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Porque são pessoas que nunca pararam 5 minutos para conhecer Jesus. É muito fácil dizer: eu quero conhecer Jesus. Mas será que de fato estamos conhecendo? Ou no momento que acontece a crise, a gente é o primeiro a abrir a boca e dizer: Senhor, se Tu és Deus, por que está permitindo isso comigo? Aí Jesus, ou às vezes ele vai ficar em silêncio, ou então ele vai dizer: isso está acontecendo com você, porque eu quero trazer você para o céu e você não está preparado. E a gente aproveita a crise para murmurar. Querido, entenda uma coisa: a crise vem, mas a bonança de Cristo é maior. A crise vem, mas a graça de Cristo é sobre a tua vida. A crise vem, mas o amor dele é inconstante em nós. Querido, entenda uma coisa: a crise pode existir, mas o amor dele sempre vai ser maior por sua vida e ele não vai abrir mão. Só que ele precisa que você entenda e aprenda a orar, a meditar na Bíblia, a descansar e ter paz. E por fim, seja forte. Vocês perceberam que eu comecei com a oração, fui para a meditação da palavra, fui para o descanso e ter paz, para por último ser forte. Por quê? A gente nunca vai ser forte na crise se a premissa da nossa vida não for oração e leitura da palavra. A gente nunca vai conseguir descansar se a gente não orar e ler a palavra. A gente nunca vai conseguir ter paz se a gente não orar e confiar em Deus. E para ser forte, 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte: o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando a crise vem, a gente se sente desanimado, a gente quer fraquejar. Só que o interessante da crise é que é no momento de crise que ela faz com que a gente dobre os joelhos
É no momento de crise que a gente vê que não é nada, a gente chega para Jesus e diz: Senhor, eu não sou nada, eu sou fraco, eu sou pó, e comigo nada acontece. Só que aí é nesse momento que Jesus diz: se você, como você está reconhecendo que você não é nada, que você é pó, é nesse momento que o meu poder é forte em você. É nesse momento que as coisas acontecem em você, porque você está dizendo que não é nada e está reconhecendo o meu poder. Querido, então deixa eu dizer uma coisa para você. Em meio a tudo isso que você está passando, eu digo para você o que Deus disse para Josué: se esforce, o que é se esforçar? Tenha coragem, tenha bom ânimo, deixe o seu humor elevado e não tenha medo, porque o Jesus que falou com Josué, o Jesus que segurou a mão de Pedro quando ele estava se afogando, o Jesus que estava na cruz e olhou para o pecador e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, é o mesmo Jesus que diz: no meio da crise eu lhe esforço, no meio da crise eu te dou ânimo, no meio da crise eu estou com você. Querido, entenda uma coisa: é no meio da crise que Deus estará com você todos os dias. É no meio da instabilidade que Deus estará com você todos os dias. É no meio do vendaval que Deus estará com você todos os dias. E é no meio da tranquilidade que Deus estará com você todos os dias. Basta você orar, meditar na palavra, descansar, ter paz e ser forte e confiar naquele que está às portas para vir buscar a sua igreja. Amém?